Não o suficiente, porque eram 13 vagas iniciais, né? Mas depois eu comecei a acompanhar aquele concurso no PCI Concursos, que era o único que eu tinha. Tinha o fórum, né? O fórum. Eu vi que eu tinha chances de... Eu entrei na lista de espera. Peguei em 62º, acho. Eu falei, eu acho que pode ser que em algum momento ali na frente alguém me chame. E... Fiquei 3 meses na casa da minha esposa, da mãe dela. Depois voltei para casa. Falei, olha mãe, nesses 3 meses que eu fiquei fora de casa, eu prestei um concurso para o Tribunal de Contas. Eu fui bem, não sei se vão me chamar ou não, mas eu estou na lista de espera desse concurso. E aí meu relacionamento com a minha esposa continuou. Ela me apoiava muito, a Márcia me apoiava muito. E eu prestei uns outros concursos. Aí quando eu falei isso para minha mãe, acho que deu um alento para minha mãe, mostrei a nota, tudo. E aí eu voltei a estudar mais um pouquinho para concurso. Estudei mais alguns meses para concurso, só. Eu acho que eu prestei mais um concurso, só que eu acho que foi... esse daí eu prestei analista do TRF. Nossa, mas eu fui lá para o Pará. Fui lá para o Pará prestar um concurso. Era para uma vara, era para pro analista do TRF, era para umas vagas lá em Parauapebas. Ainda bem que eu não entrei. Esse foi o meu último concurso que eu prestei dessa leva, que eu estava estudando com mais profissionalismo. Fui lá para o Pará, tudo. Prestei, não passei. Tirei uma nota boa, mas eu não passei. Aí eu voltei e nesse meio tempo a empresa da minha mãe deu uma melhorada. E aí ela tinha mudado um pouquinho o nicho, ela foi um pouquinho para roupas de bordado. E eu percebi um gargalo na fábrica da minha mãe, que estava com problema. Ela fabricava rápido o tricô, o macacãozinho, mas não tinha o tricô. E aí eu descobri uma máquina de corte a laser, que ela poderia cortar e fazer esse bordado. Eu importei essa máquina, com todo o conhecimento que eu adquiri no curso para fiscal de aduaneira, eu importei sem despachante essa máquina. Fiz sozinho essa importação, tudo. Desembaracei sozinho essa máquina. Economizei uma fortuna. Ajudou muito você estudar para receita, né? Eu desembaracei essa máquina sozinho, sem despachante. Os auditores até estranharam que normalmente é tudo com despachante, né? Inclusive a máquina na época caiu no canal vermelho. Eu desembaracei ela no canal vermelho. Consegui o radar na empresa. Alimentei todos os dados no Siscomex. Fiz todo o desembaraço dela com todo o conhecimento que eu consegui nesse concurso. Trouxe a máquina para a fábrica, comecei a operar ela, o tribunal me chamou. Enfim, você foi nomeado. Fui nomeado. E aí eu larguei essa máquina para trás. E essa máquina minha mãe tinha comprado, mas eu tinha pedido para minha mãe comprar. E aí eu falei, mãe, eu vou te pagar essa máquina com o dinheiro lá do tribunal. E aí eu paguei essa máquina para ela. E depois que eu entrei no tribunal, depois de uns 2 meses que eu estava lá, 3 meses, saiu o concurso de agente. O pessoal vai prestar concurso de agente. Eu estava meio de saco cheio de concurso naquela época. Eu falei, não, vamos deixar para o próximo, esse não. E para minha infelicidade foi o último edital de agente que previa qualquer tipo de engenharia. Só para vocês saberem, galera, o concurso de agente, ele está falando o concurso de agente da fiscalização, administração ou externa do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Naquela época, quem tinha só engenharia poderia prestar. Nos últimos concursos, não, eram engenharias específicas, como engenharia civil. Só que ele é engenharia elétrica, é isso que ele está querendo dizer. E não prestei não, deixa pra lá, vamos deixar pra próxima. Eu até tinha visto o edital, tudo. Falei assim, não, era bem familiar pra mim o edital, né? Mas deixa pra próxima. E aí, os caras fecharam a porta pro concurso de agente. Mas como eu tava no tribunal, eu tava numa situação mais tranquila, o que aconteceu? Eu prestei depois de um tempo, depois de 6 meses, eu prestei de novo oficial de promotoria. Esse eu fui pra segunda chamada. Esse eu bati bem na trave, esse de oficial de promotoria, porque eu já não tinha mais aquela pressão. É diferente, né? Quando você está empregado... já... A pressão, né? A pressão
metade das minhas pressões assim saíram da cabeça. Então eu consegui prestar uma prova com mais desenvoltura. Caramba, como o psicológico mexeu com você? Hein? Mexeu. É impressionante, cara. O psicológico... Na verdade, o seu problema não era conhecimento. Não, eu acho que eu tinha uma parte sim, porque eu acho que eu tava com a matéria incompleta. Eu acho que eu não estudava, eu não tinha toda a matéria. Tá. Eu não tinha toda a matéria, mas essa questão da cobrança, da pressão familiar... Era maior, né? Era maior. Isso me derrubava. Depois de um tempo eu prestei Cefaz Rio Grande do Sul. Adorei, fui lá, prestei. Também tive um bom desempenho, mas não passei. Caramba, você prestou vários concursos, hein? Esse eu também estava no tribunal. Esse eu tirei 7. Minha nota foi 7. Minha nota de corte 7,5. Minha nota foi subindo, mas sempre ficava meio 5 pontos para trás, entendeu? Sempre, se eu tivesse seguido. Mas onde eu estava lá na DM1 tinha bastante trabalho. Era meio desafiador eu estudar e conciliar estudo com trabalho. Mas como ainda estava meio fresco, eu ainda tentei esse do Cefaz Rio Grande do Sul. Depois eu parei. E só um detalhe. Quando eu recebi o e-mail de convocação do tribunal, depois de 2 dias, eu recebi a intimação do juiz para eu ir lá pagar a pensão. Puta! Parece que foi combinado, cara. E não foi combinado, sabe por quê? Porque meu concurso era de 2010, eu fui nomeado em 2012, ou seja, eu fiquei 2 anos na fila, sem nenhuma perspectiva. Até então, você na fila, você não sabe se você vai ser chamado ou não. Precisa abrir as vagas, né? Nem expectativa você tem. Mas se você colocasse o meu nome no Google, o Google já tinha vinculado o meu nome com aquela lista de espera. Lá. E eu acho que foi isso que a mãe fez. Então, ela também não sabia. E aí, quando eu cheguei lá na DP para pegar o documento para eu ir lá fazer a perícia no DPME, a Daphne, que ela era a chefe na época, ela falou assim: você que é o Rubens? Chegou um ofício aqui do juízo de São Bernardo querendo saber se você vai assumir esse cargo ou não. O que eu digo para eles? Eu falei, não, pode falar que eu assumi, sim. Pode falar que eu assumi. Então... nem ela, nem a própria mãe poderia saber. Porque nem eu sabia. Foi muita coincidência. Não, mas como que o juiz ele descobriu... Porque ela na petição inicial, ela colocou a dúvida. Então, o ofício do juiz era para saber se eu estava no tribunal ou se eu estava em vias de ingressar. Porque já tinha seu nome já como aprovado lá. Já tinha aprovado lá. No Google, só né? que não dava para saber como que estava a lista de chamada. Então o juiz ele mandou para perguntar, na verdade. Ele perguntou, ele queria saber. Porque, se eu não estivesse lá no tribunal, ele já ia me perguntar. Ia te procurar. Já ia me procurar. Entendeu? E depois eu assumi dia 15 de março de 2012. Eu acho que quando foi no dia 20 já teve a audiência de conciliação. No dia 20. Puta, cara, que foi coisa. Assim, foi uma união de cosmos, tudo da minha vida. Eu ter conhecido a Márcia, porque se não fosse por ela, a irmã dela não teria me mostrado o edital do tribunal. É verdade. Se não fosse por ela, eu não teria nem conhecido. E ela pagou a minha inscrição. Eu não teria conhecido. E você estava no fundo do poço, né? Eu tava. E não era qualquer poço, não, artesiano. Entendeu? E logo depois eu fiquei 2 anos na fila de espera, e depois de 2 anos, assim que saiu a minha convocação, veio a intimação da pensão alimentícia. Para você pagar a pensão. Eu paguei com o maior gosto. Com o maior gosto. Entendeu? Foi assim, nossa, isso foi... Inclusive a questão da pensão também me afetava muito nos concursos. Muito. Tanto que depois... quando você prestava, você está dizendo. Na época que você não tinha passado em nada. Tanto que as minhas melhores notas foram depois que eu prestei concurso, depois que eu estava no tribunal. Tanto no Cefaz, quanto no Ministério Público. Mas eu devia ter continuado, né? Uhum. Então é isso. Meu começo da minha história de concurso público é essa. Cara, assim, é uma história muito louca.